A paz do Senhor, queridos. Essa é a Escola Bíblica Dominical. Essa é a classe de líderes de GECEL. Seja bem-vindo, ok? Gostaria de começar essa aula, então, com uma oração. Deus querido, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por estar aqui com esses nossos queridos, prestes a estudarmos um pouco mais da Tua Palavra, prestes a adquirir mais conhecimento do Senhor, da Tua obra. Nós queremos te agradecer por isso. Isso é um privilégio, Pai, ter um Deus que se revela a nós. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar muito presente nessa aula, possa nos esclarecer muitas coisas, em nome de Jesus, e que possamos nos achegar ainda mais a Ti, através desse conhecimento que vamos adquirir nessa manhã. Obrigada por cada aula dada nessa hora, por cada pessoa reunida, Senhor, para assistir essa aula. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor me ilumine para transmitir aquilo que está no seu coração, transmitir nessa hora. Eu te agradeço por esse privilégio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre um Deus que reside. Na aula passada, a gente viu uma aula sobre o Espírito Santo e como o Espírito Santo atua em nós através dos dons espirituais para nós podermos realizar a obra do Senhor. E hoje nós vamos estudar o Deus que reside, tá bom? Eu vou me posicionar aqui na tela, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem. O PowerPoint, tá bom? Eu vou ficar aqui no cantinho para não atrapalhar. Eu vou colocar aqui o PowerPoint direitinho. Deixa eu pôr aqui bem no cantinho. Porque eu gosto que vocês acompanhem, né? O slide, para que realmente vocês fiquem consigam, né, captar bem a lição, tá bom? Então vamos seguir então aqui com o PowerPoint. Então, é a Escola de Formação de Líderes, né? Lição 9, o Deus que reside. Reside de morar mesmo, né? De residência. Nós temos um Deus que reside. Nós vamos aprender isso. Fica comigo, porque eu creio que Deus vai revelar a você coisas tremendas, coisas fantásticas, que você não sabe, né? E Deus vai nos revelar nessa manhã. Eu me lembro que quando eu ia para o trabalho, eu passava por um caminho, e nesse caminho tinha um muro que estava escrito só Jesus Cristo salva. E eu olhava para aquela frase, né? Eu não tinha tido encontro com Jesus ainda, e eu olhava para aquela frase e eu não entendia. E eu falava, ué, mas só Jesus Cristo salva? Será que Jesus salva Cristo? Jesus só salva Cristo? E eu não conseguia compreender. Mas depois que Deus abriu os meus olhos, né? Abriu meu entendimento. Hoje eu sei que só Jesus Cristo salva, né? Que Jesus Cristo salva a pessoa do mal, salva da morte, né? Então, são revelações que Deus vai nos dando à medida do nosso relacionamento com Ele. Isso tudo nós vamos aprender na lição de hoje. Então, fica aí, né? E eu tenho certeza, né? Que você vai sair edificado dessa aula. Vamos lá? Bom, todo cristão deve compreender que Deus não mora em templos construídos por mãos humanas. Olha aqui, eu coloquei o Templo de Salomão, um templo suntuoso, né, ali na Celso Garcia, e é um big de um templo maravilhoso, né? Bom, eu nunca entrei, nunca fui por dentro, só vi por fora, mas ele é bem grande, é enorme, gigantesco, e quem já entrou lá diz que é maravilhoso por dentro. Porém, Deus não habita
naquele templo. Não estou dizendo que ele não está lá, estou dizendo que ele não habita lá. E também, logo abaixo, né, tem uma foto também da Catedral da Sé, que também é bem grande, né, um templo grandioso, mas Deus também não habita lá, porque foi construído por mãos humanas. E também aqui, né, ali a Aparecida do Norte, também um big de um templo. Deus também não habita lá. E eu tenho aqui à minha direita, né, logo ali acima, uma imagem, né? Deus também não habita em imagens. Até, inclusive, Êxodo no capítulo 20. Êxodo no capítulo 20, no versículo 1, diz assim, olha, e Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas eu trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, além de Deus não habitar em templos feitos por mãos humanas, Deus também não habita em imagens. Até ele falou que não era para a gente nem fazer, né? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas ou debaixo das águas. Então aqui Deus já nos deixou claro. E onde ele habita então? Ele escolheu habitar em nós. Olha, então Atos 17, 24 é o versículo que ele está falando, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Vamos lá. Atos 17, no versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. E em 1 Coríntios 3,16, um pouquinho mais à frente, né? 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aqui é o apóstolo Paulo falando aos coríntios, né? Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus, que o Espírito Santo habita em vocês? Então, Deus é um Deus que reside e habita em nós. Deus começa a habitar em nós quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Está lá em João 14, 23. Vamos lá, estamos numa escola bíblica dominical, né? Nós precisamos abrir a palavra, tá certo? Então, abre aí comigo, hein? Pega aí no seu celular, assim na folhinha, mas vamos navegar um pouco pela palavra de Deus para conhecermos a palavra de Deus. A Bíblia diz: errais por não conheceres a Escritura, nem o poder de Deus. Então vamos ler, vamos conhecer, né, a palavra. João 14, 23, diz assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Olha só, Jesus falando da palavra dele, né? Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Então quer dizer que Deus habita em nós. E quando nós cremos em Jesus, olha só, se alguém me ama e obedece minhas palavras, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Quando nós nos entregamos a Jesus, nós cremos nele, nós obedecemos a sua palavra, ele vem morar conosco, em nós, com o Pai. E Romanos 8,16 diz o quê? Romanos 8,16.
Diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nós já vamos ver mais a respeito disso, né? Vamos aprofundar. E 2 Coríntios 1:22, olha só o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 1:22 diz assim: nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Né? Onde está o nosso coração? Dentro de nós. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós como um selo. Quando você envia uma carta, qual é a garantia de que aquela carta vai chegar num determinado destino? O selo. E o Espírito Santo de Deus é um selo de garantia para nós com respeito à promessa que Deus nos fez. Jesus falou assim: olha, eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos receber ali, aonde eu estou. Para que onde eu estou, estejais vós também. Então, qual é a garantia que nós temos de que realmente Jesus subiu aos céus e ele vai voltar para nos buscar e nos receber ali onde ele está também? A garantia é o Espírito Santo que está dentro de nós e que se comunica com o nosso espírito, que está aqui dentro de nós. É através desse Espírito Santo, né, esse selo, né, que nós acabamos de ler, é que nós temos a garantia de que realmente um dia nós vamos estar com Deus. Eu tenho plena convicção disso. Aliás, essa é a minha esperança. Eu tenho certeza que um dia eu vou estar com Cristo ali no céu. Muito bem. A revelação bíblica da residência de Deus em nós. No Antigo Testamento, Deus escolheu o lugar físico para se revelar às pessoas. Então, olha, na imagem aqui ao lado, na primeira imagem, né, a imagem de cima, é um tabernáculo. E na imagem de baixo é um templo. Então, Deus, no Antigo Testamento, ele se revelava às pessoas no tabernáculo. Eram tendas, né? Que até o povo de Israel, depois, na caminhada do deserto, quando chegava um determinado momento, Deus sinalizava a eles que era para eles caminharem, né? Que eles estavam indo para a terra prometida. Aí eles desmontavam a tenda e tal e levavam tudo junto com eles. Depois, quando eles chegavam em determinado lugar, numa paradinha, eles montavam de novo a tenda ali, né? Chamada tenda da congregação, eles falavam. Então, no Antigo Testamento, Deus habitava nesse tabernáculo e depois passou. Habitava, não, se revelava no tabernáculo ali às pessoas. E depois ele começou a se revelar através do templo, né? O templo que Salomão construiu depois. Então Deus se revelava ali. Só que com quem Deus falava? Somente com o sacerdote, né? Tinha ali no tabernáculo, no templo, o Santo dos Santos, onde só entrava ali o sacerdote e as outras pessoas não tinham contato com Deus, né? Na figura de baixo ali do templo, tem até umas pessoas ali fora, né? Onde eles ficavam, né? Não entravam no templo, só o sacerdote entrava lá. E Deus, né, se revelava às pessoas ali, mas através do sacerdote. E continuando na revelação bíblica, né? Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou assim de cima a baixo, né? Tá lá em Mateus 27, 50 e 51. E esse véu separava as pessoas comuns da presença de Deus. Agora, a morte de Cristo abriu caminho para que todos pudessem ter contato direto com Deus em qualquer lugar. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, vamos ler aqui o João 4, 23 e 24. João 4, 23. João 4. João 4, 23 e 24.
Diz, olha, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não tem um lugar onde a gente fala, é na minha igreja que Deus habita. É na sua igreja que Deus habita. Não, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele habita em nós. Nós somos o templo de Deus. Por isso, Deus é o nosso Deus residente. Ainda falando da revelação bíblica, né? No Antigo Testamento, a glória de Deus enchia o tabernáculo, né? Há uma canção em que diz que quando a glória de Deus, né, enche o tabernáculo, né, os próprios sacerdotes não conseguiam ficar em pé, né? Interessante. E agora, a glória dele, por intermédio do Espírito Santo, enche o coração de cada cristão. E, consequentemente, enche todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, essa glória de Deus, esse Espírito Santo que está em nós, ele nos enche, né? Ele é o tabernáculo de Deus, a morada de Deus agora. E os sacerdotes do Antigo Testamento não poupavam esforços para manter o santuário purificado para a presença de Deus ali. Assim, todo cristão também deve ter zelo de cuidar do seu corpo e da sua vida espiritual, na consciência de que é templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, como ele habita em nós, quando nós cometemos pecado, quando nós agimos contra a vontade de Deus, ele se entristece. Por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo, como templo do Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 18 a 20. Uma vez que o Espírito Santo vem habitar em nós, ele continua ali, mesmo se a gente pecar, né? Infelizmente, irmãos, nós ainda estamos nesse corpo, né? Nós vamos compreender isso daqui a pouco. Então, às vezes, sem querer, nós pecamos. Então, o Espírito Santo não sai de nós por causa disso, mas ele se entristece. Então, nós temos que ter bastante cuidado com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, 1 Coríntios 6, de 18 a 20, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Olha que coisa linda, né? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Né? Nós fomos comprados por alto preço, né? Que alto preço foi esse? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O justo pelos injustos. Então, nós temos que compreender isso, né? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós precisamos zelar por ele, para não entristecer o Espírito Santo. A Bíblia, queridos, é um grande romance. A narrativa bíblica pode ser considerada um grande romance, pois ela descreve a relação de amor do Criador com o homem, a obra mais excelente dele. A manifestação desse amor é de Gênesis a Apocalipse, mesmo quando o homem desagradou a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, Deus nos ama, independente daquilo que a gente faça. Ou seja, ele nos ama, porque ele é amor. E mesmo que o homem pisou na bola, né? Deus continua nos amando, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Vamos ver. Pedro João. 1 João 4, versículo 8. Diz assim: quem não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Efésios 2, 4 e 5, diz assim, vamos voltar um pouquinho. Efésios 2, versículo 4 e versículo 5, diz assim: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, olha que coisa linda, irmãos, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Né? Olha que coisa mais linda, né? Por amor nós fomos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda falando da Bíblia, né, como grande romance, o amor de Cristo pela igreja é tão real quanto a cruz. Então, verdadeiramente, Cristo morreu por nós na cruz, por amor. Esse amor é real. O sacrifício não foi por obrigação, foi pelo zelo do noivo pela sua noiva. Jesus entregou sua própria vida pela igreja. Agora, nosso relacionamento pode ser estreito, profundo e íntimo com ele por causa disso. Então, olha, Jesus entregou sua própria vida pela igreja. Está lá em Efésios 5, 25. Olha, nós já estamos em Efésios, né? No 5:25 diz assim, ó, marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, foi um ato espontâneo de Cristo. Ele se entregou pela igreja. E na Bíblia, a igreja é chamada de noiva e Jesus é chamado de noivo. E Jesus, como eu já disse anteriormente, né, ele virá para buscar a sua igreja, ele virá para buscar a sua noiva, porque haverá uma bodas do Cordeiro lá no céu, quando nós chegarmos lá, uma grande festa, um banquete preparado, né? Então, Apocalipse 19, 7, ele fala disso, né? Do encontro da noiva com o noivo. É Apocalipse do capítulo 19, versículo 7, diz assim, olha, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Olha que coisa linda. Nós estamos aqui na Terra, mas nós estamos nos aprontando como noivas, como noivos, né? Como noiva, porque o noivo vem nos buscar, né? Ele vem buscar a sua igreja. Então vamos ver como se dá, né, esse relacionamento íntimo com Deus. Né? O relacionamento íntimo é para os nascidos duas vezes. Nós já vimos, né, em aulas anteriores, que aquele que está em Cristo nasce uma segunda vez. Então nós nascemos uma vez, né, quando a nossa mãe nos pariu, né, nós nascemos. E nós nascemos uma segunda vez, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Então, esse relacionamento íntimo é para aqueles que são nascidos duas vezes. Nós vamos entender isso, vamos lá. Então, o homem é constituído de três elementos. Nós já vimos nas aulas anteriores: espírito, alma e corpo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos ver aqui. Vamos por parte. Calma, calma. 1 Tessalonicenses, você vai entender. Fica tranquilo. Ó. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, diz assim, ó, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, falando da vinda de Cristo de novo, né? E dizendo que tanto o nosso espírito, quanto a alma, quanto o corpo sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Então, essa é a formação do homem, né? Espírito, alma e corpo. O espírito do homem é o sopro ou o fôlego de Deus. Deus soprou nas narinas
do homem, né? No caso de Adão, quando ele o formou. Vamos ver. É Gênesis 2, 7. E a partir daí, o homem passou a ser um ser espiritual. Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Guarde bem, Deus soprou nas narinas do homem um fôlego de vida. E esse homem passou a ser espiritual. Além do corpo, né? Deus fez do pó da terra e soprou em suas narinas para que lhe entrasse o espírito. E através dele, do espírito, né? Do homem, é que nos relacionamos com Deus intimamente. E pelo nosso espírito, nós podemos ouvir a sua voz, recebermos as suas direções, bem como sermos edificados. Então, toda essa nossa relação com Deus é através do Espírito que Ele soprou nas nossas narinas. Olha, segura aí que essa é uma revelação muito importante para nós, tá bom? Então, ó, acompanha, eu estou contando ali, né, como Deus revelou para nós todo esse mistério, né, da relação dele com o homem. Ele quis se mostrar para nós como homens. E como isso tudo aconteceu. Vamos seguindo, então. Só que, com a queda do homem, esse espírito que antes tinha uma natureza de vida, né? Nós lemos aqui que Deus soprou, né, o espírito de vida. Com a queda do homem, esse espírito que antes tinha uma natureza de vida, passou a ter uma natureza de morte. Houve a perda da comunhão com Deus. Olha essas imagens, né? Ali, Eva, né? Tomando do fruto, ela tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu também. E olha só, a serpente, né? Aqui na imagem, né? Enroladinha no tronco da árvore e ali Satanás, né? Que enganou Eva, lá o chifrinho dele, ali também na árvore. E ele, ó, no ouvido da Eva, que nada, pode comer, sabe? Quando você comer desse fruto, né, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Pode comer sim, né? E Deus tinha falado que era para não comer. Olha só, Gênesis 2,16. Olha aí o versículo 16. Gênesis 2,16. Ele diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus tinha dito para eles: olha, não coma, porque o dia que você comer, certamente morrerá. E o que aconteceu? Aí, olha só no capítulo 3, versículos 6 e 7. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Olha só. Né? Deus tinha falado que não era para comer. E o versículo 7 diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, aqui nesse momento aconteceu, né, ou iniciou o processo de morte do homem, né, da morte do corpo, que já começou a entrar ali os germes. Eles abriram os olhos, viram que estavam nus, então a consciência, né, do erro já os alcançou, né? E então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ali entrou o pecado no homem. A pureza já era. E o versículo 23, né, ainda do capítulo 3, o versículo 23 diz o seguinte, olha: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado.
Depois de expulsar o homem, colocou a leste o jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida, né? Que é a segunda figura. Né? Então, quando o homem comeu do fruto, houve a perda da comunhão com Deus. Esse espírito, que antes era de vida, passou espírito de morte. E aí o homem passou a ser natural. Perdeu essa comunhão com Deus, porque o seu espírito morreu, foi aniquilado pelo pecado. E ele passou a ser natural novamente. E passou a morrer também, porque a partir dali eles não caíram duro ali no Jardim do Éden. Mas eles passaram a morrer. Né? Antes, naquela época, né, eles viviam 100 anos, né, 200 anos, 900 anos. E aí a morte, esses germes, né, foram ali deteriorando o corpo. Hoje, né, aí a gente vive aí 90, 100, 110 anos no máximo, né? Porque a morte entrou no homem aqui através da desobediência no jardim. E ainda falando do relacionamento íntimo, né, que é para os nascidos duas vezes, o novo nascimento torna-se o meio para o homem voltar a ter comunhão com Deus e recuperar esse relacionamento íntimo. Os nascidos duas vezes experimentam algo diferente que não pode ser racionalizado e que lhes dá a certeza de que, uma vez tendo nascido pela segunda vez no espírito, não pertencem mais a este mundo, embora no corpo são espirituais. Então, nós não falamos no começo que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, é através. Aí acontece o novo nascimento. E o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus quando nós aceitamos a Cristo. E aí nós passamos a ser filhos. E é onde nós não pertencemos mais a esse mundo, mas nós somos espirituais, nós somos de Deus. Porque esse mundo é matéria, né, queridos? Esse mundo é carne, é carnal. Nós somos seres espirituais, embora estando aqui no corpo ainda, né? Ainda não tivemos nosso corpo restaurado, o que vai acontecer, né? Transformado, na verdade, né? O que vai acontecer ainda. Nós somos seres espirituais. Nós não andamos mais na carne, mas andamos no espírito, porque nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Lembra que nós lemos também logo no começo que quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos a obedecer a sua palavra, ele vem habitar em nós junto com o Pai. Através de quem? Da pessoa do Espírito Santo. Muito bem. Você está comigo? Não olhe, então, para cima. Olhe para dentro. Jesus disse a seus discípulos que não os deixaria órfãos, mas que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Vimos no livro de Atos, no dia da festa de Pentecostes, né, lá em Atos, no capítulo 2, que essa promessa se cumpriu. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Cristo agora é revelado dentro de nós. Podemos olhar para dentro e ver que existe um Deus que habita em nosso espírito. Está lá em João 14, 16 e 17. João, Evangelho de João, né? Então está lá no Novo Testamento, João 14. João 14, 16 e 17. Diz assim: olha, eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então isso já se cumpriu e se cumpre com o ser humano cada vez
que ele aceita o Senhor Jesus. Né? Esse Espírito Santo vem morar em nós. Aqui ele diz que estava enviando, está no tempo de que ele enviaria, porque aqui ele ainda estava conversando com os discípulos, né? E logo depois que ele subiu, né, passado algum tempo, o Espírito Santo veio, né, e ali no Atos 2 você pode ler lá que você vê toda a história, né, da descida do Espírito Santo sobre os discípulos, o cumprimento dessa promessa de Jesus. Então, Jesus habita conosco, ele está em nós, na pessoa do Pai também, através da pessoa do Espírito Santo. Amalgamado, amalgamados com Cristo. Essa palavra é até difícil de falar, né? Amalgamados vem do verbo amalgar. Amalgamar. É o mesmo que mesclado, combinado, misturado, fundido, reunido com Cristo. Ou seja, nós estamos unidos com Cristo. Essa é uma verdade que precisa ser compreendida por todos que receberam a Cristo como Senhor. Todo aquele que nasceu de novo se uniu ao Senhor e tornou-se um só espírito com Ele. Lembra que lá no jardim, ao comer o fruto, o nosso espírito morreu, nós perdemos, ou seja, nós perdemos toda a comunhão com Deus. Agora, através de Cristo, essa comunhão, né, foi nos restituída, né? E nós nos tornamos um com o Senhor, através do nosso espírito. Olha, 1 Coríntios 6:17. Você perceba que a lição, ela está enfatizando muito isso, porque nós estamos falando sobre um Deus que reside em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Então, 1 Coríntios 6,17 diz o quê? 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. João 17:20. Jesus orou por nós. Olha que coisa mais linda. Jesus orou por nós. 17:20 diz assim: ó, a minha oração não é apenas por eles, porque ele estava orando aqui pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que sejam um, assim como o Pai estava nele. E hoje, olha que revelação maravilhosa, queridos. Deus habita em nós, o Pai e o Filho, na pessoa do Espírito Santo. Então nós temos uma trindade habitando em nós, através do Espírito Santo. O Pai e o Filho estão dentro de nós. Nós somos o santuário de Deus. Essa é uma revelação tremenda. Eu espero que o Espírito Santo, eu tenho certeza, né, que o Espírito Santo está te ensinando, está te convencendo disso. E você está vivendo isso, porque verdadeiramente o Espírito Santo habita em nós. É algo tremendo, é algo tremendo. Então, ainda falando sobre relacionamento, né, de profundidade, à medida que amadurecemos espiritualmente, nesse conceito do Deus residente, nossas maiores experiências acontecerão quando estivermos a sós com Ele. Não será mais necessário corrermos em busca de determinada pessoa. É natural que quando a gente é novinho convertido, às vezes a gente depende um de outro, né? Alguns até correm atrás do profeta, eu preciso de revelação, preciso saber dos mistérios de Deus e coisa e tal para minha vida, né? Então, a pessoa novinha, às vezes vai até uma pessoa para compreender as escrituras, isso é muito natural e é necessário também, né, para que você compreenda, porque como você nasceu de novo, você é um bebê em Cristo. Então tem muitas coisas que você não sabe. E uma pessoa te auxilia e vai te auxiliar. E é verdade.
Mas vai chegar um momento, né, de um amadurecimento espiritual que você vai ter, que não será mais necessário você correr atrás de uma pessoa, né? Olha só a capacitação que você vai ter, né? E o poder que você vai perceber em você, porque na verdade você já tem esse poder. Você só precisa, né, amadurecer espiritualmente para que esse poder venha assim como algo muito presente na sua vida, né? Uma ação de Deus real na sua vida. Porque você amadureceu espiritualmente. Vamos ler Mateus 16, 17, desculpa, Marcos 16, 17, olha o que ele diz. Marcos 16, Marcos 16, 17. Diz assim: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Olha, esses sinais acompanharão os que crerem. Aqueles que entregaram a vida a Cristo, esses sinais os acompanharão, os acompanham. Ah, mas isso não acontece comigo porque você não busca. Né? Talvez esse não seja o foco da sua vida. Talvez você esteja preocupado com as coisas daqui. Né? Enquanto você estiver preocupado com as coisas daqui, você não vai amadurecer espiritualmente, porque você é um ser espiritual, não é mais carnal. É verdade que nós estamos na carne, nós estamos no corpo, mas nós vivemos pelo Espírito. Né? O próprio Paulo falou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em você, se você vive no Espírito, é, ainda mais esses sinais realmente te acompanharão e você vai desfrutar desse poder para servir a igreja, para servir as outras pessoas. Agora, se você está preocupado com as coisas aqui na Terra, né? Até é bom essa pandemia, porque parece que deu uma parada em nós freamos um pouco. E eu creio que isso também é um propósito de Deus para que a gente pare de correr tanto, né, atrás das coisas aqui da terra e se volte para ele, busca ele, porque ele quer se revelar a nós através desses dons, desses sinais que já estão em nós, mas a gente não percebe porque a gente está focado em outras coisas, né? Também em Atos 1:8 ele diz, olha, Atos 1:8 Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder, o poder do Espírito Santo. Nós já vimos, né? O fruto do Espírito que age em nós, os dons espirituais, o poder de Deus, aquele mesmo poder que ressuscitou a Cristo, né? Nós já recebemos. E nós precisamos tão somente termos essa consciência e tomar posse, né, desse poder que já está em nós. E se nós deixarmos um pouco de focar nas coisas aqui dessa terra e começarmos a buscar mais as coisas do céu, meus irmãos, né, esse poder com certeza há de se manifestar em nós, né? Há de se manifestar em nós. E às vezes a gente tem algumas pinceladas, né, desse poder, dessa residência de Deus dentro de nós. Nessa semana mesmo, eu tive uma experiência muito gostosa com o Senhor, né? Eu fui para minha devocional, então eu peguei a parte da Bíblia que eu tô, né? Que eu faço como é que chama aqui? É, aqui ai, o acompanhamento bíblico, né?
Como ler a Bíblia em um ano, né? Eu acompanho, eu leio aqui. Então eu estava lendo a parte aqui do capítulo, a parte onde eu tô aqui. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. É a Isaías 59, é onde eu estava. E eu fui ler esse trecho da Bíblia. Só que antes de ler, eu falei assim, Senhor, fala comigo. Eu queria que o Senhor destacasse um versículo para mim, que falasse ao meu coração, né? Então eu vou ler, mas eu quero que o Senhor fale comigo, né? Em algo especial no versículo. Eu quero que o versículo me salta aos olhos, né? Porque eu falei para Deus, eu falei, faz tanto tempo que não acontece isso, né? De eu ler e o Senhor falar comigo ali no versículo, eu queria que o Senhor falasse. O Senhor fala hoje, né? E fui ler, né? Isaías 59. E quando, deixa eu até abrir aqui, olha, quando eu cheguei aqui, no versículo 21, irmãos, olha, capítulo 59, versículo 21, o Senhor falou assim para mim, olha, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Irmão, eu desabei nessa hora, que coisa mais maravilhosa, porque Deus sabe o que está dentro do meu coração. Desde que eu me casei, eu falei para Deus, Pai, eu quero me casar com um homem cristão, um homem crente, porque eu quero que os meus filhos te sirvam e eu quero que os filhos deles te sirvam e toda a minha descendência te sirva, porque agora que eu te conheço, eu não quero que os meus filhos de maneira nenhuma cultuem outros deuses. Eu não quero que os meus filhos, a minha descendência, vá atrás de outros ensinos que não o teu evangelho, que não a tua palavra. Deus sabe disso, né? Quando eu me casei, eu declarei isso para ele porque eu não conhecia a verdade, eu não conhecia a Bíblia. Então, eu até era de uma igreja católica, né? Eu conhecia Deus ali até, vim saber que Deus existia ali, eu conversava com Deus, mas escrevia, né, para Deus, mas a palavra dele eu não conhecia. E quando eu vim a conhecer, eu descobri qual era a verdade, porque as pessoas, né, no mundo, cada um tem a sua verdade, e eu não sabia, eu falava, meu Deus, mas quem será que está com a verdade? Quem será que está certo? Eu fui criado por meus pais, né, até certo tempo, fiquei dentro de casa ali, quietinha, mas depois você vai para a escola, depois você vai para o trabalho, e eu aprendia coisas tão diferentes, né, daquilo que o meu pai e minha mãe me ensinavam, e eu falava, meu Deus, mas o que essas pessoas estão falando? E eles falavam, ai, você é muito certinha, você tem que curtir a vida, seus pais te ensinaram até um tempo, mas isso já era, não tem nada a ver. E eu falava, meu Deus, quem será que está certo? E eu conheci a verdade, a palavra de Deus. Então, no meu coração, eu tinha isso. Eu falei, Senhor, quando eu conheci a Deus, eu vi a verdade, eu comecei a ler e me deliciar nas Escrituras. Eu falei, Pai, que os meus filhos te sirvam, que a descendência deles te sirva para sempre, que eles não desviem do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, é a oração que eu faço pelos meus filhos. Dificilmente eu faço, né? Pela prosperidade material. Graças a Deus eles são bastante prósperos, mas não é isso que eu coloco em primeiro lugar diante de Deus. Eu sempre pedi para ele, Pai, os meus filhos são seus, santos e separados, que eles nunca desviem do Senhor. Aí o Senhor vem, naquela devocional que eu falei, Pai, fala um versículo que destaca o coração, e o Senhor falou, olha, as palavras da tua boca não se apartarão do evangelho e também não se apartarão da boca deles e nem dos filhos deles, irmãos. Eu ganhei o dia, aquela consagração, né? Aquele momento ali com o Senhor. E é isso que Deus quer, que a gente pegue a palavra dele e leia, que a gente tire momentos para ficar sós com ele,
né? Ficar ali sozinho com ele, como eu falei aqui no slide anterior. Ele quer se revelar a nós ainda mais intimamente, através do Espírito que está dentro de nós. Ele está em nós. E ele quer festejar junto com a gente, quer falar. E às vezes a gente não tem tempo, a gente tem muitas outras coisas para fazer. E não entende que nós temos uma pérola. Nós temos uma pérola dentro de nós, uma preciosidade. E a gente às vezes não se dá conta disso. Bom, o apóstolo Paulo usa a expressão em Cristo para falar do direito dos cristãos, na posição de filhos de Deus, o que é dado pela graça. É compreender que nós podemos fazer as mesmas coisas que ele fez, Jesus, né? E até realizar obras maiores se crermos nele. João 14, 12. Olha que coisa mais linda. Olha o tempo que nós estamos perdendo com outras coisas, sendo que Deus já deu para nós. Esse poder está dentro de nós para fazermos coisas até maiores do que as que ele fez. João 14, 12. João 14, 12. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, nós precisamos estar em oração, nós precisamos estar lendo a palavra, porque nós faremos coisas maiores que Jesus fez. Então, Deus não só veio habitar em nós através do Espírito Santo de Deus. Deus não veio só para trazer, revelar a nós o amor que ele tem por nós, que é um amor incondicional, a ponto de lhe dar o seu filho para morrer em nosso lugar, o justo pelos injustos. E ele também quer que nós, através do poder dele que está em nós, nós proclamemos esse amor para as pessoas que ainda não o conhecem. Porque muitas pessoas estão envolvidas em religiões aí, achando que estão chegando perto de Deus, mas o caminho até Deus é Jesus Cristo. Foi o único que morreu na cruz. É o único que nos ama verdadeiramente, é o único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus nos céus, né? Com o Pai, e que habita em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus, é Jesus. E nós precisamos valorizar isso. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, queridos, essa é a aula de hoje, né? Que o Senhor colocou no meu coração. O Deus que reside em nós. Olha, vale a pena servirmos a esse Deus. Você só precisa, né? Você que ainda não tem esse Deus dentro de você. Você só precisa falar para Ele: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Vem habitar em mim. Vem fazer morada em mim. Eu quero receber o Senhor. E na mesma hora, o Espírito Santo vai habitar em você. Esse poder de Deus vai habitar em você. E você vai começar a ler a palavra de Deus. E vai orar, como eu fiz. Fala, Senhor, revela a mim, né? Através da tua palavra. Se revela a mim. E Deus vai se revelar a você. Ele vai falar com você. Através da palavra dele, através da oração. Porque o Espírito Santo deles vai habitar em você e porque o Espírito, seu Espírito, vai estar falando com Deus, né? A partir daí, você vai poder ouvir a voz de Deus aqui dentro. Quantas vezes eu já ouvi Deus falando comigo aqui dentro? Vai você. Deus já falou para mim, uma vez que o meu esposo falou: eu não quero ir para a igreja mais não. Quando me der vontade eu vou.
E o Espírito Santo falou aqui dentro, vai você. E aquele vai você me sustentou até hoje. Hoje eu estou na presença de Deus, meu esposo está, meus filhos estão, né? E a minha descendência, irmãos, é do Senhor. Glória a Deus. Isso para mim é muito maravilhoso. Eu não poderia imaginar os meus filhos servindo a outros deuses, porque eles não existem. Deus é maravilhoso. Jesus habita em mim, habita neles, na minha casa. E que Jesus também possa habitar na sua casa e que você não desista dessa bênção, que você ore, que você busque. Eu orei 24 anos pelo meu esposo para que ele se convertesse e ele se converteu. Hoje era uma bênção, né? Diácono na casa do Senhor. Então não desista dos seus, continue orando, buscando a Deus, você, porque eles virão depois, em nome de Jesus, porque a salvação é para todos, basta a gente querer. Tá bom, querido? Eu gostaria então de encerrar essa aula, nem dá vontade de encerrar, porque é algo tão glorioso falar das maravilhas de Deus, é tão maravilhoso experimentar as maravilhas de Deus, mas que Deus possa estar em nós, que o Espírito Santo de Deus possa ter revelado a você essa grandeza, né, de Deus, daquele Deus que reside, não em templos feitos por mãos humanas, mas ele reside no tempo que ele mesmo fez, que fui eu, que é você. Tá bom? Então vamos fazer uma oração para nós estarmos encerrando essa aula. E você que quer receber a Jesus, ore comigo. Eu vou falar bem devagarzinho para você repetir. E depois você escreve. Aí, tá bom que você aceitou o Senhor Jesus, né? Entre em contato com a gente, né? Através aí do vídeo. É, ou procure uma igreja, né? Próxima da sua casa. Uma igreja que tenha Jesus como Senhor e Salvador, né? Que creia que Ele ressuscitou, né? E que ele vive e que ensine a palavra de Deus, né? Ensine a verdade da palavra de Deus, né? Uma igreja evangélica, de maneira que você cresça espiritualmente e você vai gozar de delícias na presença desse Deus que é vivo. Amém? Então repete comigo assim: Senhor Jesus, eu te conheço agora, através dessa palavra que me foi revelada. E até hoje eu vivi da minha maneira, do meu jeito. Mas agora eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. E eu creio que na cruz do Calvário o Senhor morreu por meus pecados. E eu quero receber o Senhor na minha vida. Eu quero, a partir de hoje, seguir a tua palavra, aprender a tua palavra e segui-la. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Paizinho querido, Deus amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que repetiu essa oração. Eu peço que o Senhor conduza ela, Pai, até uma igreja evangélica. Conduza ela até alguém, Senhor, que vai ensinar para ela a verdade do teu evangelho, que vai completar a obra na vida dela, até que ela esteja firme espiritualmente, até que ela mesma, por si só, passe a receber do Senhor as revelações acerca do teu poder, até que ela mesma, ó Deus, seja transformada e cresça espiritualmente e realize também a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por nós, Pai, que já te conhecemos, que a quem o Senhor disponibilizou o teu poder, a tua graça, que nós possamos, Senhor, olhar para o Senhor, nós possamos ter tempo para estar contigo, podemos nos dedicar ao Senhor, a fim de que nós venhamos a cumprir o propósito que o Senhor tem para nós, porque nós temos a certeza que essa revelação que o Senhor nos deu, do Deus residente, essa revelação que o Senhor nos deu, do Deus que habita em nós, o Senhor
quer levar para outras pessoas. Essa revelação do que o Senhor nos ama, o Senhor quer anunciar para as pessoas que ainda não te conhecem, para que eles também tenham essa alegria. Então, nos dá graça, Senhor. Senhor Jesus, lá em João 15, o Senhor disse que sem ti nós nada podemos fazer, e é verdade. Nos ajuda, olha para nós, olha como nós temos tentado a cada dia chegar mais perto, olha como nós temos tentado, Senhor Deus, a cada dia ler mais a tua palavra, orar. Senhor, mas olha também, Pai, como que a cada dia vem distrações, vem tantas coisas desse mundo para tentar nos distrair, nos tirar, Senhor, do propósito que o Senhor tem para nós. Mas o Senhor mesmo já revelou na tua palavra que nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus, nós estamos aqui de passagem, mas um dia nós vamos morar no céu com Cristo, nós vamos participar das bodas do Cordeiro, nós vamos nos casar com Jesus no céu como noiva. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Jesus, nos ajuda a estar mais perto de Ti, nos ajuda a meditar mais, Senhor, no Teu poder, nos ajuda a meditar mais no fruto do Espírito Santo, nos dons, nos ajuda a buscar mais o Senhor para sabermos qual é o propósito que o Senhor tem para nós. Ó, Paizinho querido, tem de misericórdia, nos ajuda a nos aproximar, abençoa a todos nós, abençoa-nos, ó Deus, a todos que vimos essa palavra agora, e abençoa a todos que verão ainda, Senhor. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo fale, aleluias, através da minha boca, às pessoas, e que elas conheçam esse amor tão maravilhoso. É o que eu te peço e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigada, queridos, pela tua presença. Deus te abençoe. E continue conosco, tá bom? Domingo que vem haverá mais uma escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, o seu lar. Líderes do GCL, continuem firmes. Eu amo vocês. Eu amo todos vocês, viu, ouvintes? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Beijo a todos. Tchau. Fiquem na paz.